Essa aqui é bombástica. Mark Martin, um empresário de Francis Ngannou, revelou que antes do Francis Ngannou assinar com a PFL, o Francis Ngannou e o UFC quase chegaram a um acordo. Foi por pouco, mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. O agente de Francis Ngannou revelou em entrevista ao site MMA Fighting, quando as pessoas dizem que Francis Ngannou não queria lutar, não é verdade. Paramos de discutir com os haters. O UFC sabe disso, que Ngannou estava tentando lutar o tempo todo. Chegou muito perto dessa negociação. Havia uma chance real de que Ngannou assinasse com o UFC de novo, mas tinha que ser nos termos certos. As pessoas estão dizendo, é tudo sobre dinheiro, relaxem. Foi oferecido para Ngannou o maior contrato fora Conor McGregor, mas Ngannou disse não, porque não se tratava apenas de dinheiro. Obviamente, o dinheiro é um fator importante, mas outras coisas eram importantes para Francis Ngannou. Quem sou eu para dizer não para Francis Ngannou? Quem sou eu para dizer não, faça esse negócio? Esse não é o tipo de pessoa que sou, o tipo de empresário que quero ser e o tipo de negócio que quero fazer. No final, Ngannou é quem decide, mas eu diria que o UFC chegou muito perto. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Acho que houve muita falta de comunicação nas idas e vindas ao envolver tantas pessoas. No final, ainda acho que todos saíram ganhando. Vencer a luta e superar isso foi uma grande vitória para a gente. Era uma posição de força, não apenas do ponto de vista de negociação, mas de quem Francis Ngannou é e do que ele é capaz de fazer e realizar. Sei o quão grande é o UFC. Eles são incríveis. Se você não respeitar Hunter Campbell e Dana White, você é maluco. Eu tenho um respeito tremendo. Ngannou tem um respeito muito grande, mas você precisa tomar decisões de negócios inteligentes para colocar o seu cliente em uma posição de sucesso. Olha aí, foi por pouco que o Francis Ngannou não renovou o contrato com o UFC. E quem diria, hein? Já imaginou se isso acontecesse? O Francis Ngannou, depois de tudo que ele fez, reclamou, ficou criticando. Você já imaginou se o Francis Ngannou desse para trás e assinasse com o UFC? O que o Dana White ia fazer? O que os fãs iam comentar? Nossa Senhora! Porém, se o próprio agente do Francis Ngannou falou isso, eu acho que ele não teria o porquê esconder. E o Francis Ngannou, mesmo assim, ele não quis saber. Por mais que o UFC tenha quase chegado ali a um acordo com ele, ele já estava decidido e vai tentar a sorte, vai iniciar sua nova aventura do MMA na PFL em 2024. Lembrando que em 2023 o Francis Ngannou ainda pensa em lutar boxe. Mas essa declaração do agente do Francis Ngannou bate com aquela que o Dana White tinha contado quando o Francis Ngannou saiu do UFC. Naquela ocasião, o Dana White informou que o UFC tinha chegado ao seu limite, ao máximo de oferta de contrato que ele poderia fazer para o Francis Ngannou, que o Francis Ngannou se tornaria o pesado mais bem pago da história, não só do UFC, como também do MMA. O empresário do Francis Ngannou, querendo ou não, dá como certo esse ponto que o Dana White trouxe, mas agora isso pouco importa, porque hoje o Francis Ngannou é lutador da PFL e muito por conta da relação ruim que o Francis Ngannou tinha com o UFC, principalmente com o Dana White. Você vê aqui por essa declaração que o UFC se aproximou sim das cifras que o Francis Ngannou queria, porém já tinha tanto estrago ali na relação entre as partes que isso melou essa parte financeira. Lembrando que o Francis Ngannou constantemente reclamava do tratamento que recebia do UFC, ele se achava menosprezado, pouco valorizado, ele não tinha o devido valor e as reclamações que o Francis Ngannou fazia eram constantes e públicas, e com isso o Dana White também ficou já porra aqui com o Francis Ngannou. Tanto que esses ataques de um para o outro eram repetidos e só podia realmente dar nisso.
na saída do Francis Ngannou do UFC. O Francis Ngannou ficou tão inconformado com essa situação que ele decidiu sair sem mais nem menos do UFC, até mesmo deixando para trás o seu status de campeão do peso pesado do UFC. Porém, o empresário aqui, é claro, por pouco não houve acordo entre Francis Ngannou e o UFC. De novo, seria algo inacreditável se isso acontecesse. Depois de tudo, o Francis Ngannou assinar novamente com o UFC. Agora, o Francis Ngannou tem que lidar com a ira de Dana White, que, mesmo com o Francis Ngannou fora do UFC, o Dana White segue batendo no Francis Ngannou e na PFL, e o Francis Ngannou irritou tanto o Dana White que o próprio Cartola já cravou. Nunca mais o Francis Ngannou vai lutar, vai pisar no octógono do UFC. E é por isso também que o empresário do Francis Ngannou lamenta que hoje esse relacionamento entre as partes tenha chegado a esse ponto. Ele é bem claro aqui no respeito que ele tem pelo UFC, pelo Dana White, mas parece que esse respeito não existe mais entre o Ngannou e o próprio Dana White. Uma pena, mas dificilmente o Francis Ngannou vai voltar a lutar no UFC e, sinceramente, nem sei também se ele quer isso. Agora ele parece que ele está muito feliz com esse acordo, ou pelo menos deveria estar com esse contrato que ele arrumou na PFL. E aí, pessoal, ficaram surpresos com essa revelação do empresário do Francis Ngannou de que quase teve um final feliz a história entre o UFC e o próprio Francis Ngannou. Quase que a PFL perdeu o Francis Ngannou. Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.